A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura. Publicações Pão Diário. Primeira edição 2020, terceira impressão 2023. Hoje vamos ler a terceira parte do capítulo 5, da página 116 a 123. 5. Exortação a que todos se dediquem diligentemente a obter conhecimento cristão. Considere-se estudiosos ou discípulos colocados na escola de Cristo e, portanto, sejam diligentes em ser proficientes no conhecimento cristão. Não se contentem em ter aprendido o catecismo na infância e de conhecer os princípios da religião necessários para a salvação. Caso contrário, serão culpados daquilo contra o que o apóstolo adverte, a saber, não ir além de estabelecer o fundamento do arrependimento de obras mortas, etc. Todos vocês são chamados a serem cristãos, e esse é o seu compromisso. Empenhe-se, portanto, em adquirir conhecimento nas coisas referentes à sua fé. Que seus mestres não tenham motivo para reclamar de que, enquanto eles investem e se desgastam para lhes transmitir conhecimento, vocês se empenham pouco em aprender. Para um instrutor, é um grande incentivo ter algo para ensinar de modo a fazer de aprendizagem uma atividade, inclinando sua mente a isso. Isso torna o ato de ensinar um prazer, de outro modo será uma tarefa muito pesada e penosa. Todos vocês têm ao seu lado um grande tesouro de conhecimento divino, pelo fato de terem a Bíblia em suas mãos. Portanto, não se contente com possuir apenas um pouco desse tesouro. Deus falou muito a vocês nas Escrituras. Empenhem-se em entender o máximo possível do que Ele diz. Deus fez de todos vocês criaturas racionais. Portanto, não deixe a nobre capacidade de raciocínio ou entendimento negligenciada. Não se contentem em ter tanto conhecimento lançado em sua direção e em recebê-lo. Em certo sentido, pela frequente inculação da verdade divina na pregação da palavra, da qual vocês são obrigados a ser ouvintes, ou acidentalmente em conversas. Mas sim, seja grande parte da sua atividade buscá-lo com a mesma diligência e esforço com que os homens costumam cavar nas minas de prata e ouro. Quero aconselhar especialmente os jovens a se dedicarem a isso. O homem nunca é velho demais para aprender, mas o tempo de aprender é especialmente na juventude. Esse período é peculiarmente adequado para se obter e acumular conhecimento. Além disso, para despertar a todos, velhos e jovens, para esse dever, permitam-me lhes pedir que considerem. Letra A. Se vocês se dedicarem diligentemente a essa obra, não desejarão outra ocupação quando estiverem afastados da sua atividade secular comum para viver os seus momentos de lazer. Dessa maneira, poderão encontrar algo a que possam se dedicar proveitosamente. Vocês encontrarão outra coisa para fazer além de ir de casa em casa, passar horas a fio em conversas inúteis ou, na melhor hipótese, não ter outra finalidade senão se divertir, beber e desperdiçar seu tempo. E é de se temer que grande parte do tempo gasto em visitas noturnas seja gasto com um propósito muito pior do que aquele que mencionei agora. Salomão nos diz, abre aspas, no muito falar não falta transgressão, fecha aspas, Provérbios 10:19. E não vemos isso nas pessoas que têm pouco a fazer, além de ir a casas umas das outras e passar o tempo com conversas fiadas ou conforme a inclinação momentânea que alguém possa sugerir? Algum desvio é, sem dúvida, legítimo, porém cristãos desperdiçarem tanto do seu tempo, tantas noites longas em conversas que só tendem a desviar e divertir, se não algo pior, é uma maneira pecaminosa de investir o tempo e tende, no mínimo, à pobreza de alma, se não à pobreza exterior. Abre aspas, em todo trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Fecha aspas, Provérbios 14:23. Além disso, quando as pessoas nada mais têm a fazer durante a maior parte do tempo, senão sentar-se, conversar e bater papo, há um grande perigo de cair em conversas tolas e pecaminosas, debatendo suas inclinações corrompidas, falando contra os outros, expressando seus ciúmes e perversas suposições acerca de seus próximos, não considerando o que Cristo disse em Mateus 12:36. Abre aspas, de toda palavra frívola
que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Fecha aspas. Se você obedecesse ao que ouviu dessa doutrina, encontraria outra coisa em que empregar o seu tempo, além de contenda ou falar sobre assuntos públicos que tendem à discórdia. Os jovens podem encontrar outra coisa para fazer, em vez de investir seu tempo com más companhias. Fariam algo que seria muito proveitoso para si mesmos, porque realmente se transformaria em bom testemunho. Algo que tem a ver com estarem mais afastados do caminho da tentação e andar mais no caminho do dever e da bênção divina. Até mesmo as pessoas idosas teriam algo com que se ocupar após se tornarem incapazes de esforços físicos. O seu tempo, como frequentemente ocorre, não pesaria em suas mãos, porque com proveito e satisfação se dedicariam a pesquisar as Escrituras e comparar e meditar sobre as diversas verdades que encontrariam ali. Letra B. Esta seria uma maneira nobre de investir o seu tempo. O Espírito Santo dá aos bereanos esse epíteto, porque eles se entregavam diligentemente a essa atividade. Abre aspas. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Fecha aspas. Atos 17:11. Muito semelhante a isso é a atividade do céu. Os habitantes daquele mundo passam boa parte de seu tempo sondando as grandes coisas da divindade e tentando adquirir conhecimento nelas, como nos é dito acerca dos anjos em 1 Pedro. Abre aspas. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Fecha aspas. Vou repetir, irmãs. Os habitantes daquele mundo passam boa parte de seu tempo sondando as grandes coisas da divindade e tentando adquirir conhecimento nelas, como nos é dito acerca dos anjos em 1 Pedro. Abre aspas. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Fecha aspas. Isso será muito condizente com o que você espera que seja a sua atividade para toda a eternidade, porque sem dúvida você espera ter a mesma atividade que os anjos de luz. Salomão diz em Provérbios, abre aspas, a glória dos reis é esquadrinhar as coisas, fecha aspas, 25:2. E certamente, acima de tudo mais, esquadrinhar assuntos divinos. Ora, se essa é a glória até mesmo de reis, não é muito mais a sua glória? Letra C. Essa é uma maneira agradável de cultivar o tempo. O conhecimento é agradável e prazeroso para as criaturas inteligentes e, acima de tudo, o conhecimento das coisas divinas, visto que nelas estão as mais excelentes verdades e os propósitos mais belos e agradáveis que se podem ver. Por mais tedioso que possa ser o esforço que necessariamente acompanha essa atividade, ainda assim o conhecimento, uma vez obtido, recompensará ricamente os esforços empreendidos para obtê-lo. Abre aspas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Fecha aspas. Provérbios 2:10. Letra D. Esse conhecimento é extremamente útil na prática cristã. Assim como ter muito conhecimento em divindade apresenta grandes meios e vantagens para o conhecimento espiritual e salvador, porque nenhum meio da graça tem efeito salvador senão pelo conhecimento por ele transmitido. Quanto mais você tiver o conhecimento racional das coisas divinas, mais oportunidades haverá, quando o Espírito for soprado em seu coração, de ver a excelência dessas coisas e provar sua doçura. Os pagãos, que não têm conhecimento racional das coisas do Evangelho, não têm oportunidade de ver a sua excelência. Portanto, quanto mais conhecimento racional dessas coisas você tiver, mais oportunidade e vantagem você terá de ver a sua divina excelência e glória. Novamente, quanto mais conhecimento vocês tiverem das coisas divinas, melhor conhecerão o seu dever. O seu conhecimento será muito útil para orientá-los quanto ao seu dever em casos específicos. Vocês estarão também mais bem equipados contra as tentações do diabo, porque frequentemente o diabo se aproveita da ignorância das pessoas para assediá-las com tentações que, de outra maneira, não as afetariam. Por terem muito conhecimento, vocês terão maiores vantagens para se conduzirem com prudência e discrição em sua caminhada cristã, e assim viver muito mais para a honra de Deus e da religião.
Por falta de prudência, muitas pessoas bem-intencionadas e dotadas de um bom espírito se comportam de modo que fere a religião. Muitas têm zelo por Deus, o que produz mais mal do que bem, pois não é segundo o conhecimento. Romanos 10, 2. O motivo pelo qual muitos homens bons não se comportam melhor em muitos casos não é tanto lhes faltar a graça, e sim lhes faltar conhecimento. Além disso, um aumento do conhecimento seria uma grande ajuda para uma conversa proveitosa. Ele lhes forneceria assunto para conversa quando vocês se reunissem ou quando visitassem seus próximos, e assim vocês ficariam menos tentados a desperdiçarem tempo com conversas a respeito dos problemas de vocês e dos outros. Letra E. Considerem a vantagem que vocês usufruem por crescerem no conhecimento da divindade. Nós usufruímos de muito mais vantagens para obter boa parte desse conhecimento agora do que o povo de Deus do Antigo Testamento, tanto porque o cânone das Escrituras se tornou muito maior desde então, como também porque as verdades evangélicas são, nesse tempo, muito mais claramente reveladas. Desse modo, os homens comuns têm agora, em alguns aspectos, vantagem para conhecer mais do que tiveram os maiores profetas. Assim, esse dizer de Cristo é, de certo modo, aplicável a nós. Abre aspas. Bem-aventurados os olhos de quem vem, os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos confirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Fecha aspas, Lucas 10, 23, 24. Em alguns aspectos, nós temos vantagens muito maiores para obter conhecimento agora, nessas últimas eras da Igreja, do que os cristãos tiveram anteriormente, especialmente devido à arte da impressão, da qual Deus nos deu o benefício pelo qual Bíblias e outros livros acerca da divindade são grandemente multiplicados, e agora as pessoas podem dispor de auxílios para obter conhecimento cristão a uma velocidade muito mais rápida e barata do que eles anteriormente seriam capazes. Letra F. Não sabemos que oposição poderemos encontrar nos princípios religiosos que sustentamos. Sabemos que há muitos adversários do Evangelho e de suas verdades. Portanto, se abraçamos essas verdades, devemos esperar ser atacados por esses adversários. E se não estivermos bem informados acerca das coisas divinas, como seremos capazes de nos defender? Além disso, o apóstolo Paulo nos ordena estarmos sempre prontos a responder a todo o homem que nos perguntar o motivo da esperança que há em nós. Porém, não poderemos fazer isso sem ter considerável conhecimento das coisas divinas. Número 6. Orientações para aquisição de conhecimento cristão. Letra A. Sejam assíduos na leitura das Sagradas Escrituras. Essa é a fonte da qual deve proceder todo o conhecimento acerca da divindade. Portanto, não deixem esse tesouro ser negligenciado por vocês. Todo homem de entendimento comum que possa ler poderá, se quiser, tornar-se bem familiarizado com as Escrituras. E que excelente conquista isso seria. Letra B. Não se contente com uma leitura apenas superficial sem atentar para o sentido. Essa é uma maneira ruim de ler, a qual, porém, muitos se acostumam a fazer diariamente. Quando vocês lerem, observem o que leram, observe como as coisas se encaixam, notem o rumo da mensagem e comparem uma passagem à outra, porque pela harmonia de suas diferentes partes as Escrituras lançam grande luz sobre si mesma. Cristo nos ordena expressamente a examinar as Escrituras, o que, evidentemente, tem a intenção de algo mais do que uma mera leitura superficial, e usem meios para descobrir o significado das Escrituras. Quando ela for explicada por pregação da palavra, observem-na. Se em algum momento uma passagem que vocês não entenderam for esclarecida de maneira satisfatória, marquem-na, guardem-na e, se possível, lembre-se dela. Letra C. Pesquisem e usem diligentemente outros livros que possam ajudá-los a crescer nesse conhecimento. Há muitos livros excelentes que poderão fazê-los crescer muito nesse conhecimento e ainda lhes proporcionar um entretenimento muito proveitoso e agradável em suas horas de lazer. Sem dúvida, muitas pessoas têm um grande defeito por relutarem em fazer um pequeno gasto. Não se proporcionam maior ajuda dessa natureza. Elas têm, de fato, alguns livros que leem de vez em quando, aos domingos, mas elas os possuem há tanto tempo e os leram com tanta frequência
que estão cansados deles, e agora essa leitura se tornou uma história maçante. Lê-los se tornou mera tarefa. Letra D. Aprimorem a conversação com outras pessoas com essa finalidade. As pessoas poderiam promover maior conhecimento mútuo em coisas divinas se melhorassem a conversação. Se os homens ignorantes não se vergonhassem de mostrar a sua ignorância e estivessem dispostos a aprender com os outros. Se quem tem conhecimento comunicasse, sem orgulho e ostentação, e se todos estivessem mais dispostos a tais conversações para sua mútua edificação e instrução. Letra E. Não procurem crescer em conhecimento principalmente em busca de aplausos e de lhes permitir debater com os outros, mas procurem fazê-lo pelo benefício de sua alma, a fim de colocá-lo em prática. Se vocês estiverem em busca de aplauso, não terão essa probabilidade de serem levados ao conhecimento da verdade. Pelo contrário, poderão justamente, como ocorre frequentemente com quem tem orgulho de seu conhecimento, ser levados a erro para sua própria perdição. Sendo esse o seu propósito, se você obtiver muito conhecimento racional, esse não teria a probabilidade de lhe ser benéfico, e sim os encheria de soberba. Abre aspas, o saber ensoberbece. Fecha aspas, 1 Coríntios 8:1. Letra F. O apóstolo Tiago nos orienta a buscar em Deus a direção e a bênção nessa procura por conhecimento. Abre aspas. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente e nada lhes impropera. Fecha aspas, 1:5. Deus é a fonte de todo o conhecimento divino. Abre aspas, o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Fecha aspas, Provérbios 2:6. Esforce-se por ter consciência de sua própria cegueira e ignorância e de sua necessidade da ajuda de Deus, para não serem levados ao erro em vez de ao verdadeiro conhecimento. Abre aspas, se alguém dentre vós se tem por sábio, faça-se estulto para se tornar sábio. Fecha aspas, 1 Coríntios 3:18. Letra G. Pratique em conformidade com o conhecimento que vocês têm. Esse será o caminho para saber mais. O salmista recomenda calorosamente essa maneira de buscar conhecimento na verdade divina, a partir de sua própria experiência. Abre aspas, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Fecha aspas, Salmo 119:100. Cristo também recomenda o mesmo. Abre aspas, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Fecha aspas, João 7:17. Acabamos aqui, irmãs, a terceira parte do capítulo 5.